Olá pessoal, sou o professor Claudemir e venho hoje, através dessa videoaula, apresentar um pouco sobre a história da modalidade esportiva futsal. Este vídeo é direcionado especificamente para a turma do segundo ano A da Escola Quilombola Luzia Maria da Conceição. Vamos lá. Introdução. O futsal, ele também é chamado de futebol de salão. É um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas e diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e as dimensões do espaço de jogo. Aqui, nessa breve introdução, podemos ver algumas informações importantes, como é o outro nome que a gente podemos chamar a modalidade futsal, que é de futebol de salão, e apresentado uma das diferenças, melhor, duas diferenças para o futebol, que são a quantidade de jogadores que praticam a modalidade e também as dimensões do espaço de jogo. Seguimos. A origem, como nós estamos tratando somente do contexto histórico nesse momento, vamos partir para a origem. O futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. O responsável foi o professor de Educação Física Juan Carlos Seriani Gravier, da ACM, Associação Cristã de Moços. No início era chamado de indoor football. Na tradução literal significa futebol no interior. Mais uma vez, temos algumas informações que são destaque e devem ser colocadas e registradas no caderno. O surgimento do futsal. O futsal surgiu em 1930, aonde? No Uruguai. Quem foi o responsável por criar o futsal, por desenvolver esta modalidade? Foi o professor de Educação Física Juan Carlos Seriani Gravier, que era um professor da ACM, Associação Cristã de Moços. Outra informação é como era conhecido, né? Como era chamado no início, né? No seu início, que era chamado de indoor football, que na tradução livre, né? Que a gente pode traduzir, também chamado de futebol no interior. Por que isso? Porque devido aos intensos climas de inverno, né? Não era possível a prática do esporte futebol em ambientes abertos. Aí teria que ser desenvolvido um esporte em que pudesse ser praticado em ambientes fechados, ou seja, indoor football, o futebol é no interior, em ambiente fechado, para que os atletas pudessem se proteger do intenso inverno. História do futsal no Brasil. Logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil em 1935. Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão, ou seja, logo de início. Quando o futsal chegou no Brasil, foi somente 5 anos depois de sua criação, lá em 1935. De início, logo ele começou a ser chamado de futebol de salão. Ainda no início, poderíamos encontrar 7 jogadores em cada equipe, 14 no total. Mais tarde, e com as novas formulações, esse número foi reduzido para 10 no total. Também devemos ressaltar o peso da bola, que a princípio era mais leve. Com os chutes, por exemplo, era muito fácil ela sair da quadra. Portanto, mediante observações, o seu peso foi sendo aumentado. Atualmente, a bola de futsal é mais pesada do que do futebol de campo. História do futsal no Brasil. Sua circunferência está entre 62 e 64 centímetros e um peso que varia de 400 a 440 gramas. Mais uma informação importante sobre a bola de futsal. Após a consolidação das regras desse esporte em fins dos anos 50, ele disseminou-se rapidamente por todo o país. Em 1954 foi fundada a primeira federação de futsal no Brasil, chamada de Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Atualmente, ela chama-se Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro.
Nos anos seguintes, outros estados do Brasil também seguiram os passos e fundaram suas federações relacionadas ao futsal. Só na década de 50 foram fundadas as federações em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Com o passar do tempo, todos os estados do país contavam com uma federação e equipe de futsal. Em 1971 foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, chamada de FIFUSA. Na ocasião estavam presentes representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. A Confederação Brasileira de Futsal atua através da CBF, sendo filiada à FIFA. Além da FIFA, os campeonatos internacionais de futsal são organizados pela Associação Mundial de Futsal, AMF, com sede na cidade de Assunção, no Paraguai. Atualmente, existem diversos campeonatos de futsal no Brasil e no mundo. Merecem destaque a Copa Mundial de Futsal da FIFA e o Campeonato Mundial de Futebol de Salão da AMF. O Brasil possui uma das seleções mais fortes de futsal e já foi campeão algumas vezes. Na Europa, destacam-se as seleções da Itália, Espanha e Rússia. Embora seja relativamente novo, o futsal é considerado um dos esportes com maior crescimento no mundo. Bom, pessoal, esse vídeo hoje ele contém assim um breve contexto, né, sobre a parte histórica da modalidade futsal e por enquanto é isso. Nas próximas videoaulas estarei trabalhando a questão dos fundamentos e as regras do futsal. Espero ter ajudado um pouco vocês a compreender um pouco mais do assunto e até a próxima.